Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês 4 pontos básicos de bordado, tá bom? O ponto atrás, o ponto haste, o ponto corrente e o nó francês. Para fazer esses 4 pontos, aqui eu estou utilizando um pedaço de algodão cru de 30 por 30 e eu fiz aqui alguns riscos com régua mesmo e lápis, tá? De uns 15 centímetros mais ou menos, porque é aqui que a gente vai começar os nossos pontos, tá bom? Eu vou usar também um bastidor, tá? Mas se você não tiver bastidor, tudo bem, não tem problema, dá para trabalhar sem. Aqui eu tô usando linhas de bordar, eu não vou usar linha de meada por enquanto, eu vou usar só essas linhas de novelinho, pode ser linha Cleia, a linha que você tiver aí. Eu vou utilizar uma agulha pequena, porque fica mais fácil aqui para mostrar para vocês, mas uma agulha sem ponta para você não se machucar, tá bom? Vamos lá? Bom, pra gente começar o primeiro ponto, né, o ponto atrás, eu peguei um pedaço da linha, vou fazer com a linha verde. Eu dei um nozinho aqui na ponta, como isso aqui é um pano de amostra, não tem problema que a gente dê um nozinho aqui no início do trabalho, tá? Mais pra frente, nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês como fazer um bordado sem nó, tá? Um avesso mais perfeito. Então, vamos começar. Eu vou colocar a agulha aqui por baixo do trabalho, seguindo a linha, bom? E como o próprio nome diz, ponto atrás, vê que eu comecei um pouquinho mais pra frente da onde é o início da linha. Eu vou voltar aqui, ó, eu vou pra trás, eu vou entrar exatamente aqui no início da linha, tá? Eu vou pôr o fio pra baixo, vai ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, eu fiz o primeiro ponto, ok? Agora, eu vou sair um pouquinho pra frente aqui, ó. A gente tem que tentar manter sempre a mesma distância, tá? Para que os pontos fiquem regulares e todos do mesmo tamanho. Então, saí aqui na linha. E agora eu volto para trás e eu tenho que entrar exatamente no mesmo lugar onde está o outro ponto, tá? Então, ó, eu vou entrar exatamente aqui. Aqui está o segundo ponto, tá? E mais uma vez, eu vou um pouquinho lá pra frente. Volto pra trás, no mesmo lugar onde está o outro ponto. E assim, eu vou seguindo. Ó, mais uma vez, essa distância que a gente precisa manter sempre a mesma distância aonde a agulha sai, para os pontos ficarem todos do mesmo tamanho. Opa! Peraí, aqui. É isso que deixa o trabalho bem harmonioso. Ali no mesmo lugar, tá? Esse é o ponto atrás. Eu vou continuar fazendo aqui e quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês. Olha, já tô quase chegando aqui no final. Eu já vou arrematar. Dá pra fazer mais um pontinho aqui. O ponto atrás também é conhecido como ponto reto ou ponto máquina, porque ele imita uma costura de máquina, né? Ponto costura, tá? Mas ele é mais conhecido mesmo com o nome de ponto atrás. Pronto, terminei. Então, agora eu vou arrematar aqui atrás, tá? Esse é o avesso dele, tá? Para arrematar, a gente só dá uma laçadinha, né? Isso é um pano de amostra, eu não vou me preocupar muito aqui com o avesso, tá? Dei um nozinho aqui para segurar o fio e pode cortar a ponta, ok? Então, aqui, ó, eu vou tirar do bastidor, pra gente poder ver melhor, tá? Então, esse aqui é o ponto atrás. Agora, eu vou preparar o tecido aqui no bastidor pra gente fazer o ponto haste. Ponto haste, assim, só o primeiro ponto que é um pouquinho diferente, ó. Ó, a gente vem aqui com a linha
de baixo pra cima. Tá? Eu vou ter que virar um pouquinho pra ficar fácil pra vocês enxergarem, ó. Então, eu vou virar ao contrário, tá? Ó, a gente vai um pouquinho pra frente, como se fosse o tamanho de 2 pontos, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, tá? Um pouquinho maior do que seria o tamanho do meu ponto, ok? Ó. Eu vou deixar a argolinha aqui, tá? E eu vou vir com a agulha aqui, ó, na metade do caminho, tá? Então, é importante sempre manter a argolinha pro mesmo sentido, sempre, no caso aqui, eu vou manter sempre para baixo, tá bom? Aqui, fizemos o primeiro ponto, ok? Então, agora, novamente, eu vou descer com a agulha, agora o tamanho do ponto mesmo, o tamanho que eu quero do ponto, tá? Eu desci, mantenho a argolinha aqui pro lado de baixo, eu tô segurando assim, que é para vocês poderem enxergar. E agora, olha, a gente tem que sair exatamente no mesmo lugar do outro ponto, tá? Algumas pessoas confundem e chamam esse ponto de ponto atrás, mas porque também tem esse movimento de voltar para trás, mas esse é o ponto haste, tá bom? Olha, eu vou entrar novamente, mantenho a argolinha aqui, né, para poder enxergar. É importante sempre pro mesmo lado, como eu já disse, tá? Começou de um lado, tem que ir até o final. Olha lá, sair no mesmo lugar. E assim vai, tá? Em alguns pontos, a gente pode variar, né? Uma variação do ponto haste é, num ponto, segurar a argolinha pro lado de baixo, no outro, segurar pro lado de cima. Depois eu posso fazer uma amostra para vocês verem, tá? Mas o ponto mesmo, ele segurar sempre pro mesmo lado, essa argolinha, e entrar aqui no mesmo lugar, ó, tá? Do ponto anterior. E aí, ajeita o fio, tá? Ele é um ponto muito usado para contorno, para quando a gente vai bordar flor, né? Fazer haste de flor. É um ponto que dá um pouco de relevo, então ele fica bem bonito. O fio já tá torcendo um pouco. Aqui. Olha lá, exatamente no mesmo lugar. Certo? Eu vou continuar até o final. Quando chegar lá no finalzinho, eu mostro pra vocês como ficou. Olha, já cheguei no final, né? Terminei. Vocês podem ver que o ponto haste, ele dá um pouco de relevo. Ele é um ponto bem bonito, né? Ó, dá pra ver? Chegando a imagem mais perto, tá? Então, esse é o ponto haste. Agora, eu vou posicionar o tecido no bastidor novamente pra gente começar a fazer o ponto corrente. Bom, então agora a gente vai começar o ponto corrente, tá? O ponto correntinha. Já dei um nozinho lá na ponta do fio. Vou trazer a linha aqui pro lado direito, tá? E agora, olha, a gente vai entrar no mesmo lugar aqui, tá? Eu vou levar a linha pra baixo pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou sair um pouquinho pra frente, é o tamanho do meu ponto, tá? Ali, ó, sair um pouquinho pra frente. E a hora que eu puxo, ó, eu já formei o meu primeiro ponto, tá? Já formou a primeira argolinha. Então, pra fazer o segundo ponto, a gente entra ali no mesmo lugar. Né? Vou levar a linha pra baixo. E vou sair, ó, um pouquinho ali pra frente, tá? Eu tô segurando aqui de uma forma meio desajeitada para poder mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, a gente vai entrar dentro da argolinha ali no mesmo lugar e vou levar a linha lá para baixo. Ó, tá? Sempre formando essa alça aonde vai formar o ponto, ó, assim. Tá? Então, a distância que eu dou ali, quando eu saio com a agulha, quando eu volto com a agulha para a parte de cima, é o tamanho da argolinha que eu tô fazendo. Opa, enroscou aqui. Ó, eu já posso subir aqui. Essa distância aqui que eu dou é que vai determinar o tamanho da argolinha que eu vou fazer,
da correntinha, tá? Então, esse é o ponto correntinha. Aqui. Eu vou continuar até o final e volto aqui para mostrar para vocês. Fazer o último pontinho aqui. E para terminar, é só passar a linha pro lado de baixo, tá? E arrematar aqui atrás. Como eu disse, isso é só um paninho de amostra, então eu não vou me preocupar muito em fazer um arremate de perfeito, um arremate perfeito. Olha, eu vou tirar do bastidor, né, pra gente poder ver melhor aqui, então, ó, vou aproximar aqui da câmera. Então, olha lá, o ponto corrente, ok? Então, agora eu vou posicionar o bastidor pra gente fazer o nó francês. Então, vamos lá fazer o nó francês. Eu vou trazer o fio para a parte de cima, tá? O ideal agora é apoiar o bastidor na mesa para conseguir fazer. Ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar algumas voltas na agulha, tá? Não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó. Eu vou dar 4 voltas. Pode ser 4, 5, dependendo do tamanho que vocês querem do nozinho, tá? Eu vou dar 4 voltas. 1, 2, 3, 4. E aí, ó, segurando assim firme, a gente desce a agulha pro mesmo lugar aonde a gente saiu, tá? O importante é segurar esse fio aqui, ó, tá? Pra ele não descer junto. Ó, é super importante segurar, só quando estiver chegando perto que a gente solta, tá bom? Ó, aí eu consegui fazer um nozinho. Eu vou fazer mais alguns aqui, ó. Isso é muito usado em miolinho de flor, tá? Ó, a gente sobe com todo o fio, apoia aqui o bastidor na mesa, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá, não sei se minha mão tá cobrindo, eu vou dar 4 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Conseguiram ver? Ó, eu puxo um pouquinho para não ficar frouxo e coloco no mesmo lugar aonde eu entrei, mais ou menos ali, pertinho. Mas é que eu falo, o importante é não soltar aqui, tá? Ó, e eu vou puxar, opa, sem enroscar, né? E eu vou puxar devagar, tá? Ó, só quando chegar perto é que eu solto, tá? Se você soltar antes, provavelmente ele vai embaraçar, tá? E esse é um ponto que depois que embaraça é difícil desmanchar, porque os nós ficam na linha, tá bom? Então, vamos lá, fazer mais um. Olha, 1, 2, 3, 4 voltinhas. Eu vou entrar no mesmo lugar e vou puxar. Quando eu chego no final que eu solto, tá? Esse aqui até ficou um pouquinho maior, ó. É assim mesmo, tá? Vamos lá, mais um aqui. Um, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui, eu quero... Não, o fio não atrapalha para vocês enxergarem, ó. Eu vou colocar no mesmo lugar, segurando esse fio, tá? Para não embaraçar. Ó, então, eu fiz mais alguns nozinhos, né? E aqui tá o nosso paninho de amostras, tá? Então, o ponto atrás, o ponto haste, o ponto corrente e o nó francês. Aí, para a próxima aula, eu tô preparando aqui para vocês, ó, deixa eu puxar aqui, ó, eu já fiz um bico de crochê num pano de prato. E eu vou ensinar vocês, então, um bordado onde nós vamos aplicar, né, esses 4 pontos aqui num bordado. Ok? Até a próxima!